Então vamos lá, vamos falar sobre clientes high ticket, vamos falar sobre clientes de potencial, vamos falar sobre como chegar nesse público, como abordar. E até antes de falar, de me aprofundar nesse conteúdo aqui, eu quero fazer uma introdução com vocês, tá? Pensa o seguinte, não sei se vocês já vivenciaram, mas eu quero que todos tenham essa noção. Imagina, você que é homem, imagina uma mulher muito bonita, mas assim, que é bonita demais, que chega a ser exagerada na beleza, certo? E imagina o contrário, vocês meninas, imaginem o contrário. Imagina um homem que todas as meninas admiram, se impressionam, sabe? Um cara realmente bonito, um cara, pensa esses galãs de novela aí, tá? Agora, imagina o seguinte, tanto esse homem muito bonito quanto essa mulher muito bonita, eu quero que vocês entendam que ele e ela são os clientes high ticket. E aonde eu quero chegar nisso? Que tanto o homem muito bonito quanto a mulher muito bonita. Pessoal, para você conquistar esse homem, a mulher, né? E mulher, para você. E vice-versa. Para o homem conquistar a mulher, para a mulher conquistar o homem. Vocês acham que o falar a mesma coisa, falar o que todo mundo fala, vai funcionar? Será que o cara que não é muito bonito, a menina que não é muito bonita, já não recebe muitos elogios? Nossa, como você é bonito. Nossa, parabéns pela sua beleza. Porque o que que eu quero dizer com isso? Pensa que você quer conquistar esse tipo de mulher e a mulher quer conquistar esse tipo de homem. Será que só técnicas de sedução vai resolver? Mas será que sem técnicas de sedução, como se aproximar, como chegar, você tem chance? Não sei quem já assistiu aquele filme, lembra aquele filme do Will Smith lá, o Hit, Conselheiro Amoroso? É mais ou menos aquilo. Às vezes você tem pouca chance de causar uma primeira boa impressão. E se você não causar, dificilmente você vai conseguir falar com essa pessoa, você vai ter acesso a essa pessoa. E o cliente high ticket, ele é exatamente isso. Ele já é muito assediado em relação a dinheiro, em relação à oferta, em relação a comprar, a economizar, sabe? Então, se você não for diferente, se você não tiver estratégia, se você não souber chegar, e o pior, ou a parte principal, se você não tiver nem coragem, se você nem se sentir desafiado a tentar, esquece. Ah, eu sei que eu vou perder. Ah, eu sei que não é pra mim. E sabe por que que eu tô falando isso? Porque eu já fui assim. Sabe, você lidar com uma pessoa que tem muito dinheiro e você já ter certeza que você falar assim, ah, isso não é pra mim, não. Esse cliente nunca vai comprar comigo. O que que você, por que, será que faria sentido ele comprar consórcio, sendo que ele prefere comprar à vista? Sendo que ele, para ele, vale muito mais a pena não pagar juros. Então, se você não tiver o verdadeiro domínio das suas vantagens, do seu potencial, de como o seu produto pode atender esse cliente, esse perfil de cliente, você não vai ter sucesso nas vendas. Então, eu queria trazer essa analogia aqui para vocês entenderem que o cliente high ticket, dificilmente você vai ter o acesso a ele trabalhando da forma como todo mundo trabalha, falando o que todo mundo fala. E o pior, sendo só mais um, ou nem tendo confiança para isso, ou nem tendo profundidade para trabalhar, para atrair e para abordar, para fechar com esse tipo de cliente. E aí vem a minha pergunta que faz sentido, pessoal? Beleza? Tá claro isso? Porque seja você que trabalha com moto, seja você que trabalha com carro, seja você que trabalha com imóveis,
O cliente alto padrão, o cliente alta renda, ele não vai, o seu simplesmente falar que consórcio não tem juros não funciona. Não vai colar, tá? Porque não é esse tipo de argumentação, porque isso ele já ouve, isso ele já está cansado. Isso não faz sentido, isso o banco tem. E o banco está tentando trazer ofertas para ele o tempo todo. Então você precisa se destacar nesse sentido. Você precisa. Eu vou trazer algumas possibilidades aqui, mas se você não entender isso, vai ser difícil trabalhar com esse público. Porque esse público ele é muito exigente. Igual eu acabei de comentar. É igual a mulher bonita, é igual o homem bonito. Gente interessada tem o tempo todo. Oferta, crédito para o cliente high ticket, tá toda hora chegando. E sabe qual que é o pior ponto? Ou o melhor ponto? É que essas pessoas que não precisam de dinheiro são as que têm o dinheiro mais barato. Por isso que existe a conta do Personalité, do Prime, do Select, do Van Gogh. Entende? Então, esse tipo de cliente, o cliente com dinheiro, ele já é, assim, bem assessorado, vamos dizer assim. Então, se você não souber chegar, encontrar, abordar, conquistar, você não tem chance. E aí tem gente que quer virar para mim e falar assim: ah, não, é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Dá trabalho. Negociar e fechar, eu diria que é fácil. Quando você sabe vender a ideia, é fácil. Agora, o contato, chegar nessas pessoas, ter tempo com essas pessoas é o grande desafio. Tá bom? Então, essa é a introdução aqui. Eu vou trazer as técnicas. Eu já vou abrir aqui, compartilhar minha tela. Pessoal que está aqui no Instagram, eu vou encerrar a live agora, tá? Eu vou encerrar a live aqui. Mas, se você quiser participar do treinamento aqui no Zoom comigo, vem nos stories que tem o link lá, tá bom? Vem participar desse treinamento aí que eu tô ao vivo aqui no Zoom. Então, a galera do Instagram ou quem assistir a gravação depois, estava no Zoom, eu estava no Zoom ao vivo e estava no Instagram ao vivo. Vem no Story lá, clica no link e vem para o grupo VIP, vem direto para a sala do Zoom participar desse treinamento. Fechou? Valeu. Então vamos lá, pessoal. Encerrei aqui e vamos seguir aqui na minha tela, tá? Então vamos lá. Vender milhões com clientes high ticket. Eu falei muito isso essa semana nas lives do Instagram do Café e Consórcio. Tem alguém aqui participando? Tem alguém aqui acompanhando as lives de manhã que eu estou fazendo? E fica a minha recomendação, pessoal, se você conseguir participar, é como se você tivesse um carro a álcool e deixasse esse carro esquentando para depois ele funcionar melhor. Toda vez que você dá uma treinada, toda vez você fica mais ativo e às vezes você vai tendo ideias, você vai tendo insights. Então, essa semana, por exemplo, eu falei que esse aqui é o grande segredo das grandes vendas. Quem domina esses três pilares aqui tem mais resultado. Quais são esses três pilares? É você entender do segmento que você vai atuar, seja o segmento de automóvel, seja o segmento imobiliário, seja o segmento de moto, seja o segmento do agro, de caminhões, de empresas, de empresários. Você não pode conhecer só o consórcio. Você tem que conhecer o mercado. Você tem que saber quais créditos o cliente pode tomar, como que está funcionando para ele conseguir esse crédito, os valores, o custo, o que que é necessário, quais são as garantias. Então você precisa ter esse conhecimento, tá? Você precisa entender sobre pessoas, comportamento. É igual eu tô falando aqui, ó, eu dei essa referência, eu fiz essa analogia com relacionamento, com sedução, com conquista. Pessoal, se você não entender sobre a outra pessoa e você achar que só você falar, você vai conquistar alguém? Eu li isso num livro, e isso eu fiquei, quando eu aprendi isso, eu fiquei quase doido, tá? Vamos lá, vou colocar dois cenários. Um homem
querendo conquistar uma mulher, vamos dizer assim. Aí, imagina eu, chegando em qualquer menina que está aqui e os homens que estão aqui chegando nas meninas que estão aqui. Beleza? É lógico, todo mundo solteiro, todo mundo sem compromisso nenhum, né? Pensa o seguinte: eu vou chegar na menina e eu vou falar o seguinte: oi, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Alan. Eu trabalho com consórcio. Sou vendedor de consórcio, sou um vendedor campeão. Eu ganho muito dinheiro. Eu ganho viagem. Eu ganho premiações. Eu faço, eu aconteço, eu já fui promovido. Eu sou muito bom. Lá na empresa que eu trabalho, você acredita que eu fui promovido com 6 meses? Por quê? Porque eu sou muito bom. Inclusive, se você quiser tomar alguma coisa comigo, eu pago. Por quê? Porque eu ganho muito dinheiro. E aí vem a minha pergunta, meninas que estão aqui. Se eu chegasse em vocês com esse papo, o que que você ia achar de mim? Qual que seria a impressão sobre mim? Qual chance eu teria? Ia dar tchau? Pô, não ia ter chance nenhuma. Nadinha. E eu li isso num livro, tá, pessoal? E aí, vamos inverter agora. Eu ficaria com medo? Boa. Eu te perguntei alguma coisa? Bloqueado? Louco, né? Aí, agora vamos inverter. Eu comecei a conversar com qualquer uma de vocês aqui. Oi, tudo bem? Como você tá? Muito prazer. O que que você faz? Como que você faz? Por que que você faz? O que que você gosta? Por que que você gosta? E aí, a gente passa 2 horas conversando. Eu não falei nada de mim. Só você falou. Sabe qual que é a conclusão no final? Nossa, que cara legal esse, né? Eu li isso no livro. No final, a percepção é: caramba, esse cara sim é legal, hein? Olha. E o que que eu falei de mim? Porque, pessoal, venda é sobre isso. Igual os meninos tá falando aqui, ó, ficaria com medo, não te perguntei nada, bloqueado com sucesso, ia dar tchau. Pessoal, vocês acham que não tem gente que vai vender consórcio e vira uma metralhadora de consórcio? Não, porque a minha empresa tem não sei quantos anos no mercado, porque o mercado de consórcio está em alta, está crescendo, está vendendo muito. Não, porque dá para usar um lance embutido. Não, porque eu tenho parcela reduzida com uma estratégia para investidor, aonde você vai ter um lucro maior do que se você tivesse com o seu dinheiro aplicado. E o cliente não falou nada. E você acha que você está abafando, que você está arrasando, porque o seu produto ele é incrível, maravilhoso. Porque está vendendo muito, porque as taxas de juros, porque as altas dos juros. E aí, vocês acham que não tem gente vendendo consórcio assim? O que que vocês acham? O que que vocês me dizem? Alguém aqui consegue se identificar nisso? E aí posso te falar, assim como essa impressão inicial, nossa, meu, que cara louco. É isso, é os vendedor louco. E às vezes você é um vendedor, uma vendedora louca. Porque ao invés de você deixar a pessoa falar, você quer falar. Só você quer falar. E pessoal, não tem gente, não tem homem que chega em mulher e não age exatamente dessa forma. Acha que tá abalando, por quê? Porque, nossa, olha o que eu faço, olha o que eu fiz, olha como eu sou bom. E de verdade, grande bosta. A percepção não é o que você é o que você pode despertar no outro. Entende? Então, se eu não entender de pessoas, de comportamento, de relacionamento, esquece, esquece. E aí, a gente entra nesse outro ponto que é
O cliente de alta renda, ele é esse cliente mais assediado. Ele é um cliente que, se você não tiver estratégia, você nem vai falar com ele. Se de um amigo meu, dono de transportadora, eu sempre comento isso, estava com ele lá, que o filho dele joga bola 1 hora antes do meu, então na hora que eu tô chegando, ele tá lá, e aí a gente conversa, a gente jogou no mesmo time, ele joga futevôlei. Então a gente tá sempre junto, fazendo churrasco. E aí ele falou, ele mostrou assim o celular dele, olha aqui, caçula. Cara, é o dia inteiro o nego me ligando, velho. Eu não sei onde o povo acha meu contato, porque o pessoal acha o meu celular. Cara, mas é um inferno, eu não atendo ninguém. Ele me mostrando. Cara, você não tem noção. É desde nego querendo vender tapete pro caminhão, vendendo peça pro caminhão, vendendo crédito, vendendo tudo. Você não tem noção, eu não atendo telefone. E aí, tem vendedor querendo trabalhar com cliente que só quer fazer ligação. Não que você não tenha que insistir, porque com muita insistência você vai achar um que vai te ouvir. Mas vocês concordam comigo que esse caminho é o caminho mais difícil? Que as pessoas já estão, assim, ó, esse perfil de cliente, de novo, é o cliente assediado. É o cliente que você tem que estar lá onde ele está. Você tem que frequentar os lugares que ele frequenta. Daqui a pouco eu falo mais o que virou minha chave, que eu vou compartilhar com vocês, para vocês negociar com esse perfil de cliente, trabalhar com esse perfil de cliente. Mas não adianta também só trabalhar com esse perfil de cliente se você não sabe negociar, se você não sabe apresentar as vantagens do consórcio, tá? Então vamos falar mais sobre isso daqui. Mas tá claro, pessoal, anota isso. Anota isso. Esses 3 pontos: dominar o segmento, o mercado que você quer atuar, entender sobre pessoas, comportamento e saber lidar, encontrar e falar com esse perfil de cliente é o que vai te levar para o próximo nível. É o que vai fazer você ter grandes vendas, grandes resultados. Ok? Fechou? Beleza? Então vamos lá. É, Quais são os benefícios de trabalhar com esses clientes aqui? Primeiro, pessoal, multiplicação de ganho. Você vende pouco e ganha muito. Uma venda te dá o mesmo trabalho de 10 vendas, 15 vendas. Então, pô, vendeu 1 milhão. Eu não posso vender 1 milhão com 10 cotas de 100 mil, com 5 cotas de 200 mil, com 20 cotas de 50 mil, tudo dá 1 milhão. Só que um cliente de 50 mil é um cliente de 1 milhão. Só que um cliente de 1 milhão me dá 20 vezes mais ganho do que o mesmo cliente de 50 mil, tá? Ter acesso a clientes premium faz você estar ali nesse network. Você passa a ter autoridade. A sua reputação é como alguém que entende do mercado, seja imóvel de luxo, seja carro importado, seja grande investimento. Então as pessoas te procuram, as pessoas falam com você porque precisam de você, porque você pode ajudar elas, tá? Você passa a ter um processo leve, você não precisa ficar empurrando, você não precisa ficar implorando. Você tem que ser visto como uma pessoa estratégica, tá? Você passa a ter um ciclo de venda mais rápido, você recebe indicação de qualidade e você trabalha com pessoas que valorizam o tempo, sabe? Ou é sim ou é não. Ou é eu não consigo fazer agora, mas daqui a pouco vai fazer sentido. Porque não é aquela pessoa que fica enrolando de medo. Ele só quer ter certeza, ele só quer avaliar, ele quer avaliar se vale a pena fazer agora. Mas trabalhar com esse perfil de cliente não é o cliente que, eu vou ver, eu tô pensando, eu tô vendo direitinho. Não é esse cliente, porque esse cliente não tem tempo a perder. Cara, agora eu consigo, agora eu não consigo. Ó, vamos avaliar. É que eu não sou o único decisor, tá? Então esses são os benefícios de trabalhar. Agora, não sei vocês. Eu, quando eu comecei a trabalhar com esses clientes, eu confesso para vocês, eu tinha muito medo de errar,
eu achava, tinha certeza que eu não conseguia convencer ninguém, tá? Eu achava que consórcio não era um produto de quem tinha dinheiro, era um produto para quem não tinha dinheiro. Então eu não sabia negociar, não sabia abordar. Eu via que as negociações não avançavam porque as pessoas não demonstravam interesse. E aí eu até via outros vendedores fazer grandes vendas, mas eu achava que eu mesmo só conseguia fazer venda baixa, que eu nunca ia chegar nesse nível, que eu nunca ia chegar nesse patamar, tá? Eu não tinha método, não sabia como fazer esses clientes chegar até mim. Logo, eu achava, eu imaginava que para vender, nossa, vendi 1 milhão para um cliente, 2 milhões para um cliente, 5 milhões para um cliente, eu achava que tinha que depender da sorte. E não que tinha um processo. E não que tinha um método. E que esse método dava para ser repetido, dava para ser replicado. E eu não sei, deixa eu perguntar para vocês aqui. Alguém tem essa sensação? Alguém sente isso? Ou já sentiu isso aqui que eu estou compartilhando com vocês? Comenta aí. Alguém aqui já teve essa sensação, essa impressão que, nossa, meu, o cliente não ouve. O cliente não quer saber de consórcio, o cliente compra à vista, ou o cliente prefere financiamento. É, eu nem sei abordar, eu nem sei oferecer para esse perfil de cliente. Alguém aqui já teve isso? Ou está vivendo isso que eu estou falando? Se identifica com isso? Porque eu quero compartilhar algumas lições que foi o que mudou para mim. Foi o que mudou para mim. Então eu quero poder ajudar vocês exatamente para que vire essa chavinha para vocês também, tá? Mas porque eu já fiquei muito inseguro, já tive e eu vou explicar o porquê que isso acontece. Então, pessoal, o que eu vou ensinar aqui para vocês, anotem bastante, porque vai surgir. Eu quero que vocês entendam o que mudou, o que virou a minha chave, alguns pontos que virou minha chave, para que também possa ajudar vocês, tá? E pô, eu tô 16 anos nesse mercado. Vocês podem ter certeza, nos 2 primeiros anos, nossa senhora, se eu soubesse hoje o que eu não sabia lá, é por isso que eu tô fazendo esse treinamento aqui, porque eu tinha muita trava, muito bloqueio, muito receio, vivia muito na escassez. Eu achava, por exemplo, que eu não podia ensinar uma estratégia, porque se eu ensinasse uma estratégia, como que eu ia ter sucesso se o outro ia roubar o meu cliente? Como se o cliente fosse meu, como se não tivesse cliente para todo mundo. E eu acho que esse é o maior problema do consórcio, é que ninguém compartilha. Quem está vendendo muito, não para a vida para ensinar. Não para. Alguém aqui foi ensinado assim? A pessoa parou e falou: Olha, eu vou te ensinar exatamente o passo a passo. Não é vendedor, no modo geral, não é muito egoísta? E não que não tenha que ser, porque a gente tem que correr atrás do nosso. Mas, pessoal, não custa nada ensinar, tá? Inclusive, fica aqui o meu, o meu pedido para vocês. Quando vocês começarem a ter sucesso, quando vocês aprenderem, ensinem pessoas interessadas. Você também não pode ensinar quem não tem interesse, tá? Por isso que eu falo assim, ó, convida alguém para participar. Por isso que eu dou oportunidade, mesmo para quem não é da mentoria, assistir um conteúdo mais avançado. Porque às vezes eu também queria ter essa oportunidade e eu não tinha condições. Mas tem gente que não nem merece. Tipo assim, ó, você dá a oportunidade para a pessoa e a pessoa, por exemplo, você deve ter chamado alguém, meu, vamos participar de um treinamento? A pessoa, ah, não preciso disso não. Tá fazendo tudo errado, mas tem um orgulho que não deixa aprender, tá? Então toma cuidado com isso. Vamos lá, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Aí, aí, tá bom. Vamos lá então. Me acompanha aí.
Que virou minha chave, pessoal? Primeira coisa, mentalidade. O que é mentalidade, pessoal? Mentalidade aonde vender é o segundo passo, não é o primeiro. Eu tenho que, sabe aquela história? Eu tenho que ser interessante, eu tenho que ser interessado, não interesseiro. Todo mundo que é interesseiro é rejeitado. Todo mundo que já chega com segundas intenções, que nem são as segundas, são as primeiras intenções, é a pessoa que só quer falar de consórcio, é a pessoa que só quer falar dela, é a pessoa que só quer falar que, olha, você está perdendo uma grande oportunidade se você não me ouvir agora. Ele afasta pessoas. Então, uma coisa que mudou na minha vida, e eu espero que vocês entendam, é se pergunte: como eu posso ser interessante na vida das pessoas? Como eu posso ser útil na vida das pessoas? Como eu posso servir mais pessoas? E como eu crio conexões? E aí eu quero compartilhar uma grande lição que eu tenho, que eu levo para mim. Por exemplo, vocês, se eu perguntar aqui para vocês, pessoal, vocês saberiam abordar hoje o dono de um posto de gasolina? Responde aí para mim, sendo bem honesto. Você saberia vender, abordar, oferecer para um dono de posto de gasolina? Comenta aí. E eu vou perguntar para vocês: vocês passam por postos de gasolina? Vocês conhecem algum lugar que tem posto de gasolina? Vocês sabiam que lá nesse posto tem um dono? Então, o que eu quero que você entenda? Mais importante do que vender, te falar de consórcio para um posto, para um dono de um posto de gasolina, sabe o que você tem que fazer? Primeiro, vai se conectar com ele, vai descobrir quem é ele, vai descobrir que tipo de conexão você pode trazer, oferecer para um dono de um posto de gasolina. E eu estou dando um exemplo, tá, pessoal? Porque é um exemplinho muito simples que eu já vendi para muitos donos de posto de gasolina, oferecendo, indo até o posto de gasolina, conversando com o frentista do posto de gasolina e perguntando para o frentista, olha a minha abordagem, para o frentista, na hora que eu estou abastecendo. O cara tá lá, quanto você quer? Põe 100, põe 50, enche para mim. Na hora que o cara vai ali, eu falo, meu, me fala uma coisa, o dono do posto aqui é o Marcelo? Aí o frentista, não, aqui é o do João. Ah, beleza, João. Me fala uma coisa, o João tá aqui normalmente é de terça-feira ou é de quinta-feira? Que dia que eu pego ele aqui no posto? Que eu quero conversar com ele. Ah, não, o João só vem aqui de segunda. Quer encontrar o João é segunda de manhã. Beleza, pronto, resolvido. Já sei que aquele posto é do João e que ele tá lá de segunda. Agora, lembra que eu falei da especialização? Você precisa entender o mercado? Pessoal, vocês têm noção de como funciona um posto? Por exemplo, você sabia que posto com bandeira paga uma puta de uma nota e normalmente as bandeiras, tipo Ipiranga, BR, Shell, eles enfiam um monte de produto, um monte de campanha nos donos de postos, tal. Vocês sabiam normalmente que os frentistas não recebem treinamento de vendas porque eles acham que eles só estão ali para abastecer? Só que a maior parte do dinheiro que eles podem ganhar, um complemento seria vendendo os produtos, tipo um lubrificante, um negocinho, um óleo do carro. Só que os frentistas não sabem vender. Eles sabem oferecer o produto, às vezes até falar do produto, mas não sabem vender. Porque para vender não se fala de produto. Para vender se apresenta um benefício. Para vender se identifica uma dor. E os caras não sabem disso. Então, quantas vezes eu já não parei minha vida para treinar frentistas para o dono do posto de gasolina? E sabe quanto eu cobrei? Chuta aí, quanto eu cobrei para treinar um frentista? Não, não foi de graça. Eu cobrei um café com o dono do posto. Um café. Ó, eu vou te ajudar.
E depois a gente vai tomar um café. Porque nesse café eu quero entender se você só tem esse posto, eu quero entender no que você investe, eu quero entender de onde vem seu dinheiro, de onde vem capital, o que que você tem no mercado, qual a sua maior dor. É lógico, eu não falava isso, mas era isso que eu queria. Mas o que que eu precisava? Tempo, porque o dono de posto, dono de grandes negócios, não tem o quê, pessoal? Tempo. E é aí que eu domino o mercado, e é aí que se eu precisar de crédito aqui, crédito ali, uma pessoa aqui, uma pessoa ali, eu vou gerar conexão para ser útil para esse dono. Por quê? O dono de posto, ele pode investir no posto, ele pode adquirir outro, ele pode comprar terreno, ele pode comprar lote, ele pode comprar melhorias, mas ele não tem uma casa particular? Ele não tem um carro particular? Ele não tem amigos, donos de postos e outros amigos do relacionamento dele e familiares dele? Pessoal, se vocês pegarem esses insights que eu estou dando aqui para vocês, de novo, pessoal, lembra da conquista? Não é sobre venda, não é sobre o consórcio necessariamente, é sobre você. Faz sentido? Faz sentido a questão sobre mentalidade? O que que é uma mentalidade de crescimento? O que que é uma mentalidade de ser útil? O que que é uma mentalidade de conexão? Conseguiram entender quando eu quero dizer isso? Beleza? Consegui ser claro nos exemplos aqui para ajudar vocês? Aí vocês vão me falar assim, putz, Sala, mas isso aí dá muito trabalho, velho. Aí sabe o que que eu vou ser obrigado a responder? É que, infelizmente, eu só aprendi tendo trabalho. Eu ainda não consegui parar aqui na minha cadeirinha, aqui no meu escritorinho bonito, ficar sentado e os clientes ficar vindo até aqui. Sem ter um trabalho, nunca chegou, nunca tive resultado. Então eu sei que tem muitos vendedores que faz curso, mentoria, que fala que é tudo muito fácil. Infelizmente, eu ainda não aprendi esses métodos. Como eu não acredito, como a minha vivência, a minha experiência é outra, é do trabalho duro, é do suar, é do ir lá e se conectar, apertar a mão, conversar, porque esse perfil de cliente, pessoal, não é o perfil que na ligação resolve. Não é o perfil que ele vai ver lá minha rede social e vai falar, pô, quero fazer 10 milhões de consórcio. Você pode ter certeza, o dono de posto, ele faz 5 milhões, 2 milhões. Mas eu acho que ele nem sabe mexer ainda nas redes sociais direito, tá? É dessa escola que eu vim, é por isso que é isso que eu posso te ensinar. Porque é dessa forma que eu faço, foi dessa forma que eu fiz minha carreira, é dessa forma que eu tenho sucesso. E aí me dá um feedback. Faz sentido, pessoal? Agora, tem outras duas lições aqui que eu preciso compartilhar com vocês, que é, você não vai fazer isso que eu estou falando, de abordar o dono de um posto, se você tiver bloqueio, bloqueio de sucesso, bloqueio de dinheiro, bloqueio de merecimento, bloqueio de achar que não é útil, bloqueio de achar que quem é rico é o mal do mundo, é um problema. E você também não vai conseguir ter sucesso se você não investe. Se você não investe. E quando eu digo investir, pessoal, é tempo ou dinheiro, ou os dois, tempo e dinheiro. Mas me fala uma coisa, quanto custa? Qual o valor para você ir até um posto de gasolina, descobrir o nome do dono e oferecer para ele uma forma dele ganhar mais dinheiro, às vezes ajudando algumas técnicas simples ali para o pessoal dele. Quanto custa isso para você conseguir um café com o dono do posto? Qual o valor investido? Entende? Que não necessariamente é o dinheiro, mas entra o fato de servir,
entre o fato do interesse genuíno e o cara pode perguntar, cara, mas o que que você ganha com isso? E eu respondo, cara, se eu conseguir ganhar a sua amizade, você não tem noção quanto vale para mim. Se eu conseguir ganhar um, um parceiro, tá ótimo. E pessoal, vocês sabem qual que é a coisa que o empresário mais gosta e que ele é mais acha raro? Pessoas de boa vontade, pessoas proativas. Sabe por quê? Porque para ele conseguir ter sucesso no negócio dele, adivinha o que que ele precisou ter? Iniciativa, proatividade e muitas das vezes ele começou sem nada. E teve alguém que ajudou, teve alguém que abriu as portas. É por isso que isso não tem nada a ver com dinheiro, isso não tem nada a ver com idade. Pô, eu comecei no consórcio com 22 anos, pessoal. E muito cedo eu já estava fazendo isso, lidando com grandes empresários. E sabe qual que era o maior elogio que eu recebia de muitos clientes? Cara, o que eu mais gostei de você foi a iniciativa. Porque hoje no mundo, o que que não tem? Iniciativa. Olha o que que eu estou fazendo aqui com vocês. Pessoal, hoje eu não tinha motivo nenhum para fazer um treinamento. Eu já fiz live a semana inteira. Até sem voz eu estava fazendo live essa semana. Eu dei a mentoria terça-feira, nós ficamos quase 3 horas de mentoria. Por quê? Porque eu posso fazer. Porque eu posso fazer a mais. Porque eu podia estar descansando, porque eu podia estar sentado, mas eu não quero, eu não gosto. Ah, às vezes é bom, mas às vezes putz, eu acho que eu posso fazer muito mais. E às vezes é isso que você tem que virar a chave. É isso que eu quero dizer de mentalidade, é isso que eu quero dizer de bloqueio. Pô, se eu posso fazer muito mais, por que que eu não faço? Se eu posso investir o meu tempo, por que que eu não invisto? Se eu posso treinar alguém de graça, por que que eu não treino? É isso, se eu posso plantar, por que que eu não planto? Por que que eu não estou jogando semente? Por que que eu estou parado olhando e reclamando que não tem fruto? Se eu posso plantar semente por semente, daqui a pouco esses frutos vão vir. Faz sentido, pessoal? Porque se não virar sua chave para isso, você vai ficar atrás, correndo atrás de cliente. E você não tem que ficar correndo atrás. Porque quem corre atrás está sempre em segundo. Você tem que saber plantar. E eu sei que plantar dá trabalho, que plantar semente, jogar semente, preparar a terra dá trabalho, ficar vendo se está germinando, se está nascendo, se vai dar fruto. Eu sei que isso às vezes a gente não tem essa paciência, mas a gente tem que entender que a plantação ela é opcional, mas a colheita sim ela é obrigatória. Às vezes não no nosso tempo. Só que às vezes você começa a colher tanto, 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 mas você não entende o tanto que você plantou. Por quê? Porque a plantação ficou e você seguiu plantando. É isso que vai mudar o seu jogo, pessoal. Não acredite na fórmula mágica milagrosa. É igual o cliente que quer ser contemplado para ontem sem dinheiro, tá? Tomem cuidado, que a gente cai nessa armadilha, tá bom? Vamos lá. Aí o que que você precisa ter? O que que você pode ter? Parcerias. Parcerias. O que que são parcerias? São pessoas que já têm acesso ao cliente. São pessoas que já têm sucesso ou acesso ao cliente que você quer. São pessoas que podem facilitar a vida do seu cliente ou dos clientes que você tem intenção de adquirir. Você tem que ter parcerias, você tem que buscar. Pessoal, você não pode se limitar. Não pode. Posso falar? Eu sei que, e assim, isso é difícil, porque tem gente que é muito fiel à sua empresa. Mas posso falar, sendo muito honesto, que, que não tenha muitos donos de empresa, mas se tiver donos de empresa também eles vão entender. Mas deixa eu te falar, seja fiel ao seu cliente, não à sua empresa. Se a sua empresa não puder atender o seu cliente, você não precisa nem querer ganhar, mas indique o melhor para o seu cliente. Anote essa frase: seja fiel ao seu cliente. Sabe por quê? Porque no dia que eu entendi que o financiamento é meu aliado, não é meu concorrente,
E eu indico o cliente para fazer financiamento e não precisa fazer comigo, mas eu sou a porta do financiamento, porque eu conheço tudo de financiamento. Que o cliente quiser saber de financiamento, eu vou responder para ele. Mas se ele quiser fechar, eu vou dar a impressão que ele vai fazer comigo, mas ele não vai fazer comigo. Eu vou indicar para um parceiro que tem financiamento. Se ele quiser comprar um carro à vista, eu vou indicar para uma pessoa que vende o carro à vista. E se essa pessoa quiser me dar uma comissão, bem, se ela não quiser, tá tudo certo. Eu quero que ela se sinta feliz porque eu trouxe dinheiro pro bolso dela. Porque na hora que eu trouxer dinheiro pro bolso dela, na mesma hora aciona a reciprocidade e ela vai se sentir é, meio que obrigada a trazer dinheiro pro meu bolso, pessoal. É assim que funciona a parceria. É acionar a reciprocidade do ganha-ganha. Então você precisa ter corretores, imobiliárias, financiamento, documentista, corretor de seguro, mecânico, tudo que possa trazer facilidade para os seus clientes, você tem que ter. E aí tem gente que vai falar assim: ah, mas a minha empresa não me permite. Essa relação não é sua com a empresa, tem que ser sua com o cliente. Sabe por quê? Porque quando você tem um cliente fidelizado, não importa a empresa que você trabalhe, ele compra você. Ele compra o que você indicar para ele. Se você só oferece coisas boas para ele, é só você abrir a boca que ele confia em você. E no dia que eu entendi isso, mudou meu jogo. Mudou meu jogo. Entenda uma coisa, pessoal, a língua universal de quem tem dinheiro se chama tempo e dinheiro. Você não vende consórcio, você vende tempo e dinheiro. Você ajuda clientes a não perder tempo, por isso que ele precisa de você. Por isso que ele não precisa de mais ninguém. Você ajuda ele a ganhar dinheiro e a não perder dinheiro. E você ajuda ele a ganhar tempo e não perder tempo quando ele tem você. Você é o acesso, você é o caminho. Posso falar o que que eu fiz essa semana com um cliente meu? Eu contemplei uma carta de 100 mil. E não é aquele lá da mentoria que eu mostrei para vocês. Foi um outro que eu também contemplei. Mas olha o que que eu falei para ele. Ele falou, cara, não tinha pensado nisso. Eu contemplei, ele tinha uma carta de 120, a gente deu 20 embutido, deu mais um dinheiro do bolso e ele contemplou sobre os 100 mil para ele comprar um carro. Aí o que que ele me falou? Eu quero uma Mercedes. Qual que é que ele quer? CB200? Peraí, peraí que eu... Ó, ó. Depois eu até podia mostrar para você. Ele falou, eu quero uma Mercedes GLB 200. Eu nem conhecia esse carro. GLB 200. Aí, ele tem um Jeep, ele tem um Renegade. Aí ele quer trocar o Jeep nessa Mercedes e ele tem essa carta de 100 mil, beleza? Aí, o que que eu falei para ele? Tá, mas o que que você quer fazer? Você vai dar numa concessionária, vão pegar o seu carro? Ele falou, vou fazer isso. Aí eu falei, ó, posso te dar uma indicação, uma recomendação? O que que eu faria no seu lugar? O que que os meus clientes estão fazendo? Ele o quê? Eu falei, cara, esse perfil de carro que você quer também, que é um carro mais família, ele não é um carro muito valorizado em loja, concessionário, o pessoal também quer pagar pouco. Então, sabe o que que você pode fazer? Aí eu entrei lá na Web Motors, coloquei o carro que ele quer e falei: olha aqui, ó, as pessoas aceitam troca. Então, se você negociar, por exemplo, o seu carro na troca mais o seu dinheiro, você tende a fazer negócio melhor, porque na hora que você levar o seu carro numa loja, vão jogar lá no chão. Assim como estão fazendo com alguém que quer trocar esse carro. Então você consegue pegar um preço, porque também você não vai encontrar esse carro muito abaixo de tabela em loja. Esses carros são valorizados dentro da loja, eles são desvalorizados na mão do cliente. Então você consegue pegar o mesmo preço, às vezes um carro melhor, se você buscar num particular e ver se a pessoa não aceitaria o seu carro no negócio. Ele falou, sério, velho? Será que eu consigo? Eu falei, meu, esse é o melhor caminho para você. Aí o que que eu fiz? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês. Ó, o que que eu fiz? Eu entrei na Web Motors, busquei esse carro que eu, de verdade, sendo honesto com vocês, eu não conhecia. Ó, aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O que que eu fiz?
Entrei na Web Motor, mostrei o carro que ele queria, e mostrei o que que ele podia fazer. Espera aí que eu vou mostrar aqui para vocês. Exatamente o que eu fiz. E aí eu vou perguntar para vocês, mas eu já vendi a cota do consórcio. O que que eu ganho com isso? Não é melhor deixar? Vai lá, compra o carro que você quer. Não era melhor? Ó, olha aqui, ó. Ó lá, peguei o carro que ele queria, que de verdade eu não conhecia, GLB 200, tá vendo? Aí mostrei para ele. Olha aqui, ó. Olha lá. Aí os detalhes desse carro, tá vendo? Aqui, ó, aceita ou troca. Aí eu mostrei para ele, aceita ou troca. Aí, ó, todas as inscrições, ó, único dono, todas as revisões feitas pela agenda do carro. Meu, carro top, top, tudo completão. Pô, é uma Mercedes, né, velho? Enfim. E aí eu volto a perguntar para vocês. Podia ter feito, eu precisava ter feito isso? Contemplou. Vai lá e compra o carro que você quer. Eu precisava perguntar qual carro que você quer, como que você vai fazer, você vai dar o seu carro. Precisava? Não. Só que quando a gente faz aquilo que a gente pode fazer, quando a gente faz aquilo que a gente não é pago, daqui a pouco a gente está sendo pago. No dia que eu ouvi essa frase, minha vida mudou. Começa a fazer aquilo que você poderia ser pago para ser feito, mas você não é pago. Daqui a pouco você será pago. Como que eu serei pago, pessoal? Eu vou falar: olha, você comprou, você não perdeu o dinheiro do seu carro. Então me dá um dinheirinho. É assim, pessoal. Eu preciso disso. Mas onde eu vou ganhar? Aonde eu vou conquistar esse cliente? Na hora que fechar o negócio, eu falar: e aí, quanto você deixou de ganhar? Ou quanto você deixou de perder? Quanto você ganhou? Agora vamos ver essa parcelinha. Olha quanto você está pagando nesse carro com essa parcela de consórcio. Quantos amigos seus não vão perder dinheiro com o carro? Quantos amigos seus, quando for trocar de carro, não sabem que dá para fazer isso e que vão perder e que você tem que me indicar agora? Você acha que ele vai falar bem de mim? Pessoal, vocês acham que eu quero lead frio ou eu quero a indicação desse meu cliente que já fez, que teve sucesso e que eu ainda ajudei ele a não perder dinheiro no financiamento, a não perder dinheiro na troca do carro dele, a não perder dinheiro é, no carro que ele vai comprar? Vocês acham que eu quero lead frio, pessoal? Você acha que algum lead que eu investi vai ser melhor do que esse? Responda aí para mim. Me digam se eu sou louco mesmo, se isso é coisa de doido, ou se faz sentido. Entendam, os clientes não querem consórcio, mas eles têm objetivo. Logo, a gente pode trabalhar com legado, com conforto e com realização. Legado, conforto e realização. Legado, conforto e realização. É sobre isso. O que que você vai deixar? O que que você vai deixar para quem você ama? O que que você pode oferecer de conforto para você, para quem você ama? Que tipo de realização você está na hora de ter? Pessoal, cliente de potencial é essa linguagem. Não é o carro, não é o carro de luxo, é conforto. É você merece. Está na hora de você não paga, você não dá tudo para todo mundo. Você não se doa, você não se mata para oferecer o melhor para sua família. Que dia que você vai fazer alguma coisa por você?
Que dia que você vai se dar alguma coisa? Pessoal, uma coisa que eu aprendi com esse perfil de cliente, sabe o que que é? É que eles faz tudo por todo mundo, mas ele não tem coragem. Tipo assim, ó, ele tem coragem de pagar, um exemplo, 5 mil, 2 mil, 10 mil para oferecer conforto para a família, para a esposa e para os filhos, mas ele não tem coragem de pagar 3 mil de parcela para ele se dar o carro que ele sempre sonhou. Vocês acreditam nisso? Tipo assim, o carro que ele anda, é o que dá, é o melhor, é o que eu não gasto dinheiro. Cara, mas que dia que você vai se dar alguma coisa? Que dia que você vai andar naquele carro, nem que seja por um ano, mas aquele carro que você falou, cara, eu já sonhei um dia em ter isso daqui, eu nunca imaginei que eu poderia ter. Entende? E aí ele compra aquele carro de 200 mil, 300 mil, e aí ele paga ali 2, 3 mil. Ele dá o carro que ele já tem, que não está distante a realização. Não quando ele tem a gente. Entende que não está distante? É uma parcelinha de 2, de 3 mil. É lógico, pessoal, não estou falando de pessoas que não têm dinheiro, eu estou falando do cliente high ticket, certo? Ele paga 2 mil, 3 mil ali. Outra coisa que virou minha chave: network. Pessoal, tudo é network. O que é network? É relacionamento, é o convívio, é as pessoas, é o ciclo que você está inserido. Agora, olha para o seu network. Pessoal, o seu network, as pessoas que você mais convive, mais está perto, são pessoas que só reclama, que só chora, que não tem dinheiro, ou são pessoas que investem em qualidade? E eu faço essa provocação com você. Será que você hoje está investindo no melhor para você? Você está investindo para estar perto de pessoas ainda melhores, que te puxa para cima, que te incentiva? Ou será que você está inserido num network que te critica? Que você está, inclusive, estudando agora? Que você está querendo aprender algo? Que você está numa profissão que às vezes é mal vista? Que as pessoas não vão falar mal? Toma cuidado, porque aonde você está inserido está rendendo os resultados que você tem. Se você não está tendo resultado, ou se você não está tendo o resultado que você gostaria de ter, eu te garanto, muito é por conta do seu network. Porque na hora que você começar a viver, conviver com donos de postos de gasolina, cara que ganha seus 20, 30, 40 mil por mês, cara que tem propriedade, ele vai estar falando de trabalho, ele vai estar falando de dificuldade de lidar com pessoas, de contratar, de processo, de coragem para adquirir um outro, de investir, de colocar na frente. Ele vai estar na batalha, pô, do governo, da economia, dos Estados Unidos e por aí afora. Mas mesmo assim ele vai estar fazendo, ele vai estar avançando, ele vai estar indo para o próximo nível dele. E aí, quando você começa a frequentar e tá nesse ambiente com várias pessoas assim, você tem mais coragem. Uma pessoa que assumiu uma parcela de 2, 3, 5 mil. É uma pessoa que acorda e já tem um custo de 100 mil reais, 200 mil reais ali. Só que ela já conhece o dinheiro, o caminho para fazer dinheiro. É que ela, ajustando alguns parafusos, ela ganha mais ou ela não perde. E esse é o grande desafio. E você tem que estar nesse ambiente. E de novo, você pode estar falando, porque foi o primeiro exemplo que eu dei. Você pode estar pensando assim, mas como que eu vou me inserir aí se eu não tenho nada para agregar? Se a pessoa não vai abrir a porta, quem te falou? Pessoal, às vezes com tão poucas coisas a gente consegue tantas coisas. Tudo vai da sua iniciativa, tudo vai da sua vontade. Mas, de novo, seja interessante, seja interessado, seja útil, crie conexões. É isso que vai fazer o seu network trabalhar para você. É quanto mais você trabalha para o seu network, mais seu network trabalha para você.
Faz sentido, pessoal? Tem uma hora, tem momentos que a gente cruza com influencers. Pessoal, tem muito influencer que a gente tem que estar perto, que a pessoa tem que trabalhar para a gente. Posso falar alguns influencers que eu sempre ponho para trabalhar para mim e que é estratégico na minha vida? Cabeleireiro, barbeiro, são muito influencers. Alguns, né? Outros não, nem tanto. Mas tem uns que nasceu com o dom da influência. Tem cabeleireiro que conhece tanto da vida dos clientes dele ali. Por quê? Porque ele tem tempo. E se ele é aquele tipo de pessoa que gosta de falar, gosta de conversar, pô, ele levanta o perfil inteiro das pessoas. Para ele começar a falar sobre carro e casa, é dois palitos. Para ele identificar o perfil de quem pode ter um carro melhor, de quem já está buscando um carro melhor e comprar um imóvel, para poder te indicar, é dois palitos. Manicure, cabeleireira. E aí, posso te falar, de novo, vamos voltar no investimento de tempo e de dinheiro. Às vezes você corta o cabelo no mais barato, no mais em conta. No dia que você entender que o cabeleireiro é um puta de um influencer e quanto mais caro você paga, mais você está em contato, mais você está perto de pessoas que também pagam caro, que têm condições de pagar caro, você vai entender que o seu cabeleireiro é potencial para cliente. Ô, Jesus. É potencial para cliente. Você vai entender que você vai entender que além do seu cabeleireiro, os professores da academia, a academia que você vai, a academia que você frequenta, quanto mais caro, mais pessoas de potencial você tá lá dentro. E aí vai dessa sua habilidade de fazer ele se sentir interessado em ganhar dinheiro, entende? Isso é influencer, pessoal. Porque tem um influencer digital, não tem? Mas tem tanto influencer analógico, tem tanto influencer no offline. Faz sentido, pessoal? E o último ponto, indicação. Indicação é e sempre vai ser a alma do negócio. Sempre vai ser a alma do negócio. É... Por quê? Porque indicação é sobre confiança. E a nossa venda é confiança. Então, assim, ó, às vezes as pessoas, elas não conhecem o Alan, mas às vezes ela conhece o fulano, ela confia no fulano. E se o fulano confia em mim, 80% da barreira da confiança já foi. Por isso que o difícil não é fazer o negócio. Quem aqui já vendeu para indicação? Quem aqui já vendeu para indicação? Aonde não teve trabalho nenhum. O cliente só chegou e, não, já sei, já, tá. Vai lá, só faz aí igual do outro. Quem já teve esse tipo de venda? É muito fácil. É muito fácil. Entende? E aí, se esse é o caminho mais fácil, por que que a gente não investe nisso? Pessoal, às vezes a gente quer investir. Isso é o que eu encontrei na Siri, quieta. Então, a minha pergunta: por que que às vezes a gente investe em lead, a gente investe em comprar lista, a gente investe em ferramenta, mas a gente não tem coragem de investir R$ 1
para ser indicado. A gente não investe em um presentinho para o cliente, mas presente bom, não é brinde. Ah, porra de brinde? Ah, vou dar uma canetinha da minha empresa. Que mané caneta? Chaveirinho, o abridor de garrafa lá. Não, presente mesmo, coisa que a pessoa vai usar, coisa que a pessoa gosta, coisa que a pessoa valoriza. Por que que a gente não investe nisso? Sabe que dia que eu virei um anti-lead? É isso. Então, boa, Matheus. Você dá kit churrasco, mas não adianta você dar um kit churrasco pro vegano. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Agora, pro cara que tá postando todo, que faz churrasco todo dia, todo final de semana, pô, kit churrasco, ele vai falar, pô, te amo, Matheus. Como que eu faço para ganhar mais disso? Entendeu? Vamos lá. É... Pera aí. Aí, me respondam aqui, me responde aqui. Qual dessas dicas aqui mais fez sentido para vocês? Qual veio algum insight aí? Compartilha um insight aí. O Ícaro, te respondendo, Ícaro. O melhor o melhor presente é aquilo que a pessoa gostaria de ganhar. É o que eu chamo de recompensa emocional. É, o que que é a recompensa emocional? É algo que está depois do dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que é fanática por um time, ganhar alguma coisa do time. Ela vai fazer questão de usar todo dia, inclusive, e mostrar para todo mundo que ela ganhou. Fala aí. Fala qual o insight desses aqui, pessoal. Mais, mais fez sentido para vocês. Boa, é isso, tá? Agora vamos lá. Tomem cuidado. Por que eu estou perguntando? Porque, pessoal, uma coisa é, de novo, uma coisa é ter técnica para oferecer para o dono do posto. Eu ensinei a técnica aqui. Pessoal, é difícil fazer o que eu falei? É difícil fazer o que eu falei? Chegar no posto, perguntar para o frentista o nome do dono, dando outro nome como referência. Ó, aqui é o posto do Pedro? Não, aqui é o posto do José. Pronto. É isso, é difícil fazer isso? Que dia que o José tá aqui? Normalmente é de segunda ou é de quarta? Não, o José só vem de sexta. Mas ele vem de manhã ou ele vem de tarde? Não, ele vem de manhã só. Mas ele fica aqui o dia inteiro ou ele só dá uma passada? Não, ele só dá uma passada. Pronto, fazer isso é difícil, pessoal. De verdade. E você pode fazer isso com o dono do restaurante, com o dono do posto de gasolina, com o dono do mercadinho, com o dono do supermercado, com o dono. Porque vocês sabiam que toda loja tem um dono? E me fala uma coisa: quem aqui já foi atendido por uma pessoa que não sabe atender, não sabe vender? Tipo, o vendedor da loja não sabe vender, vende mal, é chato. Quem aqui já teve esse sentimento assim? Porque quando a gente se torna vendedor, a gente começa a se tornar crítico, né? Fala, nossa, que pessoa horrível, velho. Essa pessoa não sabe vender. Essa pessoa. Quem? A gente não, a gente não começa a julgar, a gente não começa a avaliar.
E pessoal, para dar algumas dicas, aí sim, para dar umas dicas de atendimento, umas dicas de venda, a gente não pode fazer isso? Agora, qual que é nosso erro? Querer fazer isso para o vendedor e não para o dono. E sabe por que que eu falo que a venda de consórcio mudou minha vida? Porque foi ensinando o que eu uso, o que eu faço para vender consórcio, que eu ensino outras pessoas a fazer em outros lugares, em outros segmentos. Fala, cara, se no consórcio eu atender desse jeito, você tá louco, eu morro de fome. Pô, essa pessoa não sabe fazer uma abordagem. Tudo bem, ela nunca ouviu falar em SRV, né? Mas se ela, nossa senhora, tá muito mais fácil do que ela imagina. Cara, por que que ao invés dela falar, ela não pergunta essa infeliz aí da sua loja? Fala, pô, por que que ao invés de o frentista do posto falar, você quer colocar um óleozinho aqui no motor? Por que que ao invés de falar isso, falar o produto, a característica, ó, custa só R$ 20? Por que que ele não fala, cara, você sabia que você já está abastecendo 200? Com mais R$ 20, o seu motor vai te economizar R$ 5.000. Com R$ 20, você pode economizar 5, R$ 10.000 de motor? Por causa de um negocinho aqui que ninguém põe. Quando foi a última vez que você pôs? Hoje, dos 200 que você já está abastecendo, R$ 20 vai mudar o que na sua vida? Mas eu te garanto que esses R$ 20 aqui, ó, desse negocinho aqui, pode transformar em 10.000 de economia. Ainda mais se o cara trabalha num posto de gasolina bom. Fala, meu, quanto tempo você já abasteceu em posto de gasolina que a gasolina é ruim? Deu problema no seu motor? Com R$ 20 você resolve isso aqui, ó, porque vai limpar lá. Qual foi a última vez que você limpou? Não fica limpando seu motor, você vai ver amanhã você tem que gastar 8.000. Você tem 8.000 hoje? Mais 20 você tem? É 20 conto. Tó. Aí a minha pergunta: o dono do posto ensina isso? O frentista faz isso? Você não poderia ensinar isso? Técnica de venda simplesinha. E aí você começa. Pô, mas por que que você está me ensinando isso? Por que que você está fazendo isso? Ah, você está com segundas intenções, né? É lógico, eu não sou besta, mas eu vou colocar dinheiro no seu bolso, depois você põe no meu. O que que você acha? É justo? E outro, você não precisa comprar nada comigo, não, mas se você puder me indicar, se você puder me ajudar, se você puder me abrir portas, eu vou colocar dinheiro no seu bolso. Pessoal, eu não estou fazendo isso aqui com vocês. A minha intenção não é colocar dinheiro no bolso de vocês. O pessoal já, tem muitos aqui, já investiu, já está na minha mentoria. Mas quanto mais eu faço vocês ganhar mais dinheiro, daqui a pouco você está me indicando. Pô, entra lá na minha mentoria também. Você vai falar para outra pessoa bem de mim. Faz sentido ou não faz? É isso, pessoal. A gente não precisa inventar a roda já foi feita, mas o que que a gente precisa fazer? Girar ela. Agora, às vezes a gente está travado, a gente não tem ideia, por isso que a gente precisa ter insights. Por isso que a gente precisa participar de treinamento. Por isso que quando eu faço um treinamento, vocês acham que eu só estou ajudando vocês, né? Não, eu estou me ajudando também. Porque adivinha, hoje na hora que eu for abastecer meu carro, pô, faz quanto tempo faz que eu não uso essa estratégia? Quanto tempo faz que eu não treino um frentista? Inclusive, quem me deu esse insight, eu não sei se ele está aqui, o Eduardo, a gente estava lá em Foz. Aí ele comentou, não sei se alguém aqui já ouviu falar no Daniel Godry, que é um palestrante, fudido, antigo já. Ele é bem das antigas. Mas ele tem uns vídeos no YouTube muito foda do cachorro e do gato. É... Oh, meu Deus do céu. Enfim, aí o que que acontece? O, o Thiago comentou que ele fazia isso. Aí eu falei, pô, mas eu já fiz isso também. Ele falou que ele treinava lá frentista, mas aí ele vendia um treinamento depois, tal. E eu não, eu queria vender consórcio. Só que a gente esquece, pessoal, que a gente está buscando a próxima onda, o próximo pulo do gato, entende?
A gente está buscando o mais fácil. A nossa mente, ela, ela sabota a gente de fazer o simples que funciona. Tomem cuidado. E é isso que eu ia falar. Você tem que tomar cuidado ao se preocupar com o que os outros vão pensar de você, esse medo do julgamento, essa procrastinação disfarçada que sempre faz você adiar as coisas, a síndrome da comparação, porque assim, ah, fulano tá vendendo muito, fulano tá vendendo milhões. Então eu também tenho que vender muito, mas olha seu contexto, será que você não está melhor? Será que você não está evoluindo? Você hoje já está melhor do que ontem? Você dessa semana já foi melhor que semana passada? Olha para os seus números, olha para o seu desempenho, tá? Olha o seu ambiente, toma cuidado com a falta do ambiente certo. Porque estar perto de pessoas que não quer crescer, pessoas que não quer evoluir, pessoas que não investem em si próprio, pessoas que têm desculpa para tudo, te contamina. Enquanto tá perto de pessoa que faz, que age, contagia. Às vezes, você tá aqui hoje, mas e você só precisava de um empurrão, você só precisava de um insight. E isso pode mudar sua vida. Só que você também teve a opção de não estar aqui, mas você escolheu estar aqui. Você escolheu assistir isso daqui. E quantas pessoas você já não convidou? Meu, vamos lá participar que poderia, mas essa pessoa não quer. Então toma cuidado. Toma cuidado. Chama, mas não insiste, tá? Porque quem quer vai atrás. Quem quer dá um jeito. E por último, toma cuidado com a ausência de acompanhamento. Essa semana mesmo, eu estava com a minha mentora. Eu tenho vários mentores para muitas coisas na minha vida. E às vezes até, por exemplo, a minha nutricionista eu chamo da minha mentora da saúde, minha mentora da comida. Por quê? Porque eu sou ruim nisso. Não é que eu sou ruim, é que se deixar, eu vou para o caminho errado. Então ela tem que puxar minha orelha e me trazer para o caminho certo. Eu tenho um mentor de produtividade. Porque se deixar, eu também vou ficar procrastinando, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Se eu não organizar minha agenda, pessoal, eu me perco. Por quê? Porque eu sou um ser humano igual a todo mundo. Mas ter orientação certa me faz não perder tempo, me faz ganhar tempo, me faz ser mais assertivo. Então, falta de acompanhamento pode te gerar não perder dinheiro, não perder desempenho, não perder resultado, mas deixar de ter, tá? Tomem cuidado, porque isso sabota. Isso sempre me sabotou, tá? Então é mais uma recomendação aqui para vocês, tá bom? É... Aí, ó, a Dani comprou a mentoria e o pessoal chamou de doida. Falou que estava rasgando dinheiro, ficaram dando risada. Isso porque ainda tentou puxar a galera. É isso, Dani. Vai ser sempre assim. Mas daqui a pouco, na hora que o pessoal começar a ver o seu resultado, adivinha? O que que você está fazendo? Ô, o que que você aprendeu? Me ensina aí. Pagar o preço não quer, mas querer o seu resultado, a pessoa quer. Toma cuidado, tá? Se blinda, tá bom? Vamos lá. Para finalizar, pessoal, deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Só compartilhar. Eu tenho um grande desafio agora na minha vida, que é fazer os vendedores mudar de vida, mas literalmente, radicalmente, tá? Eu compartilhei, mas isso é exclusivo da mentoria, um novo grupo, que é o grupo Million. Qual que é o objetivo do grupo Million? É fazer os vendedores vender entre 2 e 5 milhões para ganhar 1 milhão de comissão. Só isso. 1 milhão em um ano. Ganhar mais de 100 mil de comissão em um mês. Vendendo entre 2 e 5 milhões no mês, dá para chegar nesse resultado. E esses aqui são alguns que já entraram, que já fazem parte do grupo. A Eluana vendeu agora, nesse mês que passou aqui, 3,3 milhões. O Issan está numa média de 37 milhões esse ano aqui. Só um exemplo, quando ele vendeu 6.800 em março. A Suelen, que faz parte do grupo, vendeu 8 milhões em um mês, ano passado, por isso que ela me pagou 8 picanhas.
E a Eleonora, agora, no mês que passou, a Eleonora, ela compartilhou comigo, ela só vendeu agora 25 milhões. Só isso. Sendo que dos 25 ela tem duas pessoas que ajudam ela, dos 25, 23 ela que vendeu tudo, tá? Então, eu criei esse grupo aqui, que é o grupo mais avançado que eu vou ter, que é o grupo mais avançado que eu já tenho, que é o grupo para falar de estratégias assim, do mais alto nível, tá, pessoal? Então, quando vocês, pessoal da mentoria, e quem não é da mentoria, quando tiver pronto, quando já estiver vendendo os seus 2 milhões, fica o convite para você vir para cá para ganhar acima de 100 mil de comissão por mês, tá? 100 mil de comissão por mês. Pessoal, é salário de jogador de futebol, mas é salário de jogador da Série A. É salário eu acho que nem artista de novela tá ganhando mais tudo isso daqui. E assim, ó, e não tem um. Tem muitos vendedores de consórcio ganhando esse valor no mês. Muitos, muitos. Vocês devem conhecer alguns, inclusive, que deve estar do lado de vocês, na empresa de vocês ganhando, tá? E eu quero reunir esse povo aqui e esse povo vai sair da mentoria SRV, tá bom? Para você ganhar esses 1 milhão de comissão dentro desse grupo, ganhar mais de 100 mil por mês, para estar com a gente, você precisa investir 30 mil, tá? Teve uma condição de inauguração, mas agora é 30 mil para fazer parte. Pô, você ganhar 100 mil e investir 3 mil por mês, não pode ser um problema. Inclusive, pergunto para vocês aqui, pessoal, se vocês ganhassem 100 mil de comissão, já conhecesse o caminho para vender 1 milhão, tivesse chegando em dois, tivesse ganhando 100 mil de comissão, seria algum problema você investir 3 mil por mês? Alguém aqui, não, acha que não valeria a pena? Porque esse é meu trabalho, tá? Esse é meu trabalho com o pessoal da mentoria. Agora, dá toda ajuda, suporte. Lógico, o objetivo da mentoria é vender acima de 1 milhão e daqui a pouco, quem não ganha, poder ganhar seus 40, 50 mil e chegar no patamar de 100 mil de comissão por mês, tá? Então, só para apresentar para vocês aqui. Agora, tem alguém aqui que eu sei que tem uns que já é da mentoria. Tem alguém aqui que não é da mentoria SRV? Ó, o Valci. O Valci já entrou. E eu não vou trazer de fora da mentoria, tá? A Lu já é do Million. A Lu vendeu 4 milhões para um cliente em uma negociação, né, Lu? Boa, Jéssica. Porque assim, eu quero que vocês cheguem nesse patamar que eu possa ajudar vocês a chegar nesse patamar, tá? Só que o caminho para chegar no Million é através da mentoria, é entender a metodologia SRV. Então, se tiver alguém aqui que quiser conhecer a mentoria SRV, porque não faz parte, eu apresento aqui, tá? Serei bem breve, apresento como funciona, apresento a condição e apresento um desconto especial para quem quiser fazer parte da mentoria para avançar aí, para daqui a pouco chegar nesse próximo nível. Então, se alguém quiser conhecer, se alguém tiver interesse, eu apresento aqui para poder chegar e fazer parte desse grupo conosco. Alguém quer que eu apresento? Boa. Então tá. Então deixa eu apresentar rapidinho aqui. E aí quem quiser vai me chamar aqui no WhatsApp aqui para poder fazer parte da mentoria. Tá? Vamos lá. Para quem quer se preparar para estar no Million conosco, vamos lá. A mentoria funciona assim, ó. Pensa que é uma jornada, tá? Os milhões ele vem de uma jornada.
Às vezes é mais difícil, pessoal, você sair do zero e chegar nos 250 mil por semana do que sair do 1 milhão para os 5 milhões. Porque quando você domina a negociação, às vezes só mudar a estratégia de cliente já faz você, né? Isso que eu falei, você com poucos clientes você alavanca. Só que quando você tem dificuldade de lidar com aquelas objeções primárias de consórcio demora, eu não sei quando eu pego, tenho pressa, vou falar com a minha esposa, ai, prefiro comprar à vista, ou quando você ainda é só um explicador de consórcio, ainda não sabe conduzir, não sabe fazer o cliente fechar, é mais difícil, porque às vezes você vai ter o cliente na sua mão e você não vai saber fechar ele. Agora, quando você já entendeu como conduzir, é só mudar o cliente que a venda vai acontecer, tá? Então, por isso dessa jornada, por isso que não adianta eu querer trazer gente para o Million para falar de estratégia avançada ontem mesmo. Ontem mesmo. Eu falei lá no grupo do Million uma estratégia que, através de uma indicação, eu estou em contato com um cliente de 50 milhões. Não, mentira, 10 milhões. Uma indicação, um cliente de 10 milhões, que na hora que eu falei o que dá para fazer com o consórcio, ele pirou. Agora, será que adianta eu trazer essa mesma estratégia para todo mundo, atender esse perfil de cliente de 10 milhões, se a pessoa não está pronta? Se a pessoa não sabe como vender 1 milhão? Se a pessoa ainda não vende 500 mil? Não sabe nem apresentar a vantagem de vender em uma cota, ou 10 cotas, ou 20 cotas? Então é um processo, pessoal. De fato é uma jornada, tá? De fato é uma jornada. Como funciona a mentoria? Você vai ter método, mentor e grupo para vender acima de 1 milhão e já começar a viver ganhando acima de 20 mil. Começar a ter estabilidade financeira. Para na hora que você tiver que investir 3 mil por mês, para na hora que você tiver que investir 30 mil, isso não for um problema. Tá bom? Então esse é o valor, não é o preço. Qual que é o valor? Pessoal, hoje, para você ter a nossa metodologia do SRV para vender 1 milhão por mês, você investiria R$ 1.000, a plataforma completa de cursos 2 mil, o nosso grupo no WhatsApp 2 mil, um acompanhamento por 1 ano no WhatsApp comigo R$ 5.000 e para participar dos nossos encontros que são toda semana da mentoria 5 mil, tá? Então o valor de tudo que está incluso é R$ 15.000. Agora, esse é o preço. O preço de 15 mil é R$ 7.000. Você pode fazer à vista, você pode pagar em até 12 vezes, mas a condição que eu quero trazer aqui para vocês, vocês que querem avançar, querem ir para o próximo nível, vocês que querem de fato acelerar e ganhar dinheiro de verdade, é de 2 mil. Então, seja 2 mil à vista no Pix, pode parcelar no cartão em até 12 vezes, tá? Fica R$ 205, que a plataforma de pagamento aumentou os juros, então fica uns R$ 205 parcelado, tá? Mas é 12 vezes de R$ 2.000, 12 vezes, ou de R$ 200. E aí você vai vender acima de 1 milhão, vai ter o grupo, vai ter o acompanhamento, vai ter ajuda de perto e vai estar conosco e avançando, crescendo, tá? Vou perguntar, o que que vocês acham? 5 mil de desconto ajuda? O que que vocês acham? Uma cota vendida já paga. Exatamente, Jéssica. Para quem está iniciando, com certeza já é um investimento muito fácil de se pagar, tá? Mas é o seguinte, pessoal, quem quiser entrar agora, e é só agora, e é só hoje, vai poder entrar investindo com 6 mil de desconto, tá bom? Porque a minha meta é poder facilitar a sua vida para ter acompanhamento, para ter ajuda de perto. E agora, você vai mandar mensagem lá no meu WhatsApp, escrito R$ 6.000. 6 mil.
6.000 de desconto. Então vai ficar só por 1.000 à vista, tá? Ou parcelado no cartão em até 12. Mas aproveita agora, não fica perdendo tempo não, tá? Porque de verdade, eu já tô liberando esse desconto para tentar ajudar o máximo de pessoas a poder entrar, poder acelerar. Só que sabe aquilo igual quando a gente chama a pessoa e a pessoa não faz questão? E ela tem vários motivos para não querer, para não entrar, e tá tudo certo. Só que a oportunidade às vezes passa. Então, manda uma mensagem nesse WhatsApp aqui. Você pode parcelar no cartão em até 12, R$ 100, R$ 103. Ou no Pix, só R$ 1.000. E você vai ter 6.000 de desconto. Tá bom? Ah, Alan, mas você é muito bonzinho. Pessoal, não é só questão de ser bonzinho. Eu sei que tem gente que não consegue investir. Mas uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho certeza. Absoluta. Que uma venda, você recupera esse investimento fácil. Você está no grupo certo, facilita a sua vida. Você ter direcionamento, você ter encontros, você ter pessoas aí do seu lado, faz você agilizar e acelerar. Tá bom? Então, quem quiser investir, comenta aí e entra para a mentoria, vem fazer parte dos nossos encontros, tá certo? E eu fico por aqui. No nosso próximo encontro, nós teremos, no nosso próximo encontro aí, olha aqui o resultado da Elu. Eu quero que você seja o próximo case, tá? Eu quero que vocês venham para o Million. Eu não quero mais que vocês parem na mentoria SRV, mas eu quero sim que a mentoria SRV seja essa alavanca aí para que você se sinta confortável em pagar R$ 30.000 e pague feliz e conte para todo mundo. Porque no dia que você pagar 30 mil feliz, igual no dia que eu entrei numa mentoria, num grupo, pagando R$ 100.000. Quando eu pude pagar R$ 100.000 e falei, cara, eu tô pagando feliz porque eu tenho condições disso, significa que eu tô ganhando mais do que isso, não tô chorando por isso, a minha vida já é outra, sabe? Então, de verdade, pessoal, ó, tá aí a condição. É, bora. Quem quiser fazer parte, agora é a hora. E é isso daí, pessoal. Essa é a minha melhor condição, minha melhor oferta. Eu te garanto que com pouca venda, você já recupera seu investimento e é isso daí. Tá certo? Quero agradecer a atenção de todo mundo que participou do treinamento, que ficou até o fim, que está investindo para aproveitar esse mercado, que está investindo para aproveitar esse momento, tá? É isso. Fechou? Pessoal, valeu. Próximo. Ah, esqueci de falar, né? Tem a picanha, mas deixa. Tem a picanha também. Mas depois, quando vocês for da mentoria, eu conto da picanha. Que o combinado é simples, mas é porque tem a história. Eu não vou contar a história, só vou contar o combinado. Você vai aprender o meu método, que é o SRV. Você vai aprender a minha forma de vender, prospectar, negociar e fechar, quebrar objeções. E quando você vender 1 milhão aplicando o meu método, que você sentir gratidão por saber fazer. Aí quando você vender 1 milhão, você me paga uma picanha. Fechou? Depois eu conto a história da picanha. Que não tem nada a ver com política, tá? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Pessoal, valeu. Deixa eu fazer o seguinte. É justo, não é, Dani? É justo. Ó, vocês chegaram até aqui o fim. Eu vou fazer uma foto aqui e vou postar lá no feed do Instagram. E eu quero que você me dê um feedback genuíno do que você achou do conteúdo, se realmente agregou e o que que você mais gostou. Aí, pronto. Cara de besta. Não, tá, ficou muito besta. Aí, pronto. Postei. Não, olha, ficou horrível essa foto. Caraca, que merda. Pessoal, aí agora vai.
Ah, é isso aí. Não, ficou ruim. Aí, tá ótimo. Pronto. Treinamento, clientes, treinamento de milhões. Pronto. Postei lá no. Comenta lá, mas não comenta assim, top, show, beleza? Faz um comentário top, genuíno, posta lá nos stories que eu vou repostar todo mundo. E é isso daí. Vai lá no Instagram lá, comenta aqui se você assistiu, comenta se você chegou até o final. Coloca assim, ó, eu sou 1%, porque 1% chega no final. Beleza? E dá um feedback do que você achou do conteúdo, se agregou, se foi bom, se realmente ajudou. Fechou, pessoal? Vai ficar gravado, você vai poder assistir outras vezes e tamo junto. Até a próxima.